Olá, ouvintes que acompanham o Temor e Tremor. Aqui é Viviane Carvalho em mais um devocional. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, bem dispostos. Já quero pedir perdão pela minha voz, eu estou um pouco doente. Então, já não é bom entalar essas coisas hoje, mas que a gente possa tentar fazer, o devocional normalmente hoje. Nós vamos orar, certo? Depois nós vamos fazer a leitura do texto. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia, que o Senhor possa nos ajudar a refletir sobre a Tua Palavra. Que o Senhor venha capacitar os ouvintes, Pai, na compreensão e a mim na explicação. Que o Senhor possa receber a glória pela Tua Palavra, Senhor, explanada. Em nome de Jesus, amém. Então vamos à leitura. Hoje nós vamos estudar, continuar, o texto de Atos 14. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 28, certo? Então nós vamos ler uma porção significativa das Escrituras nesse dia. Nós vamos tentar tirar algumas lições, desse texto. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimentos e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas rodearam os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Passando depois por Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não muito pouco tempo com os discípulos. Amém? Bom, gente, nós vamos para o que nós podemos tirar, de lição nesse texto. Essa parte, continua o comecinho, aqui do capítulo 14, que ele fala sobre Paulo e Barnabé. E o Tiago, no devocional passado, ele falou sobre essa questão, quando esse povo começou a ver, Paulo e Barnabé pregando e os sinais que eles faziam, eles pensaram que eles eram os deuses, que haviam, digamos, ressuscitado ou encarnado neles. Eles pensavam, no verso 12 a gente vê, que chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Então, com base nessa crença, distorcida deles, eles, no verso 13, os chamaram, o sacerdote de Júpiter, e o templo, estava ali próximo da cidade, como o texto diz, e eles trouxeram touros, trouxeram
animais para serem sacrificados. Eles queriam sacrificar a Paulo e a Barnabé, né? Porque eles acreditaram ter achado a divindade, né, que eles criam. Então, os apóstolos ficaram aperreados, né? E eles começaram a rasgar suas vestes. Nós sabemos que os judeus, eles tinham isso como sinal de humilhação, né? Eles faziam isso nos momentos de desespero para demonstrar, né, a sua dor e tudo. Então, eles rasgaram as vestes e começaram a clamar, né? No verso 15, né, diz, né? Nós também somos homens, como vós, sujeito às mesmas paixões, né? E ele diz, e a gente está aqui anunciando o evangelho justamente para que vocês deixem essas práticas vãs, né, essas práticas inúteis e falsas, e se voltem para o Deus verdadeiro, e não para homens, né? Para que vocês adorem o Deus verdadeiro. Então, aqui, nós relembramos aquela lição que eu apresentei para vocês há alguns dias atrás, falando que a honra, né, pertence somente a Deus e não a nós, porque nós somos homens. Então, aqui nós vemos novamente, né, esse povo caindo nesse erro. Nós devemos lembrar, então, que a glória ela só pertence ao Senhor. A gente não deve receber, né, e se agradar em receber as honrarias, né, que pertencem ao nosso Deus. Depois disso, o texto, Paulo diz, né, que o Senhor criou o Deus verdadeiro, né, que fez o céu, que fez a terra e tudo quanto neles há. E aí no 16 ele diz, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, contudo não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-os lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, e concedendo alegria ao povo, ao coração do povo. E é interessante quando ele diz, no 16, que nos tempos passados, Deus deixou os povos andarem segundo os seus próprios caminhos. E isso aqui, para o cristão, né, para nós que cremos no Senhor, que buscamos andar de acordo com a vontade de Deus, é a pior coisa que pode acontecer. É a pior coisa que pode acontecer a um cristão, é Deus deixar que essa pessoa ande segundo os seus próprios caminhos, né? Quando um irmão, né, quando o irmão ele é admoestado, aconselhado, ele acha, né, que ele está sendo perseguido, né? Ah, fulano só pega demais no meu pé. Mas, na verdade, entenda isso como uma demonstração do amor de Deus por você, né? Porque se tem irmãos que se dão ao trabalho de ir à sua casa, de exortar e mostrar que você está errado, embora você não queira ver, muitas vezes, né, que acontece com a gente, quem nunca, né? Isso é Deus mostrando o quanto Ele lhe ama. Porque o Senhor, Ele só repreende aos que são seus filhos, né? Aos que não são, o Senhor deixa correr solto, né? Como nós popularmente falamos. Então, ele fala aqui, né? Que Deus deixou o povo andar segundo os seus próprios caminhos. E aí fala, mesmo assim, o Senhor não deixou de falar, de se manifestar, né? A gente sabe que até mesmo nos céus, né? A natureza, ela fala sobre o Senhor, que é o Criador de tudo, da existência de um Deus. Então, o Senhor, ele fala de várias formas, né? De muitas maneiras. Aí o texto diz que depois disso, depois de Paulo ter dito isso, eles deixaram, né? Não sacrificaram. E aí depois fala sobre esses judeus que chegaram, né? De Antioquia e Icônio, no verso 19. E eles fizeram com que, conseguiram fazer com que judeus, né? Os judeus e se reunissem ali para apedrejarem. E eles conseguiram apedrejar Paulo. O texto diz que ele saiu. Eles saíram pensando que Paulo estava morto. E aí no verso 20 a gente vê que Paulo não estava morto coisa nenhuma, né? Muito pelo contrário. No verso 21 diz que ele saiu e foi com Barnabé para Derbes e começou a anunciar o evangelho de novo. Ele prega, né? Ele sai. Ele não desiste, né? O Paulo, ele é muito perseverante. Nós sabemos que isso com certeza vem do Espírito Santo, né? Que estava sobre ele. Mas é incrível como mesmo depois dele ter sido apedrejado, ele saiu pregando. Ele continuou a missão dele, né? Brincando assim, né? Como se nada tivesse acontecido. Ele levanta e sai pregando, né? E às vezes eu, particularmente, né? A mim, como eu falei no início, eu tô um pouco doente e se tem uma coisa que me deixa assim abatida, é gripe, né? Eu fico muito assim, muito indisposta. E às vezes por pouca coisa a gente acaba que deixa de fazer ao que o Senhor nos pede, né? Mesmo que não seja com toda aquela nossa força, né? Com todo aquele nosso vigor, pelas situações, né, que nos afligem, mas a gente deixa de fazer algo para Deus, né? A gente deixa de fazer
por conta de uma doença, por conta de um imprevisto, né? Às vezes por conta da preguiça, né? Também. Então, Paulo, ele é um exemplo. E aí no verso 22 diz que ele saiu e confirmava o ânimo dos discípulos e exortava-os a permanecer na fé, né? Isso é muito importante. E ele diz, ó, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Não é que as pessoas, né, que sofrem, né, vão entrar, sofrer é um pré-requisito para entrar no reino de Deus, não necessariamente, né, não é desse sentido que Paulo diz aqui, mas ele sabe que por conta do reino, nós vamos passar por tribulações. Ele estava sofrendo aqui, digamos, né, foi apedrejado por conta do evangelho, não era por outra coisa. Então, os sofrimentos que o Senhor fala, os sofrimentos que são honrosos, são aqueles que são em decorrência do evangelho, né? Da sua fé em Deus. Ah, mas eu sofro tanto. Mas você tem que ver por quê, né? Se é por causa do evangelho ou se é por outras coisas, né? Por uma decisão mal tomada, por pecados, né? Então, a gente tem que ver de onde é que vem esse sofrimento aí. E aí, do verso 23 ao verso 28, ele fala, né, as cidades que eles foram para Psídia, depois para Panfilha. E no verso 27, ele vai falar uma coisa bem interessante, que diz que quando eles chegaram, eles reuniram a igreja, então eles contaram todas as grandes coisas que Deus fizeram por eles. Lembra que no capítulo 13, nós vemos Paulo e Barnabé sendo escolhidos, né, pelo Espírito Santo, para ir fazer as missões, né? Então, quando eles terminam a obra, eles contam, né, para a igreja, eles fazem aquele relatório para a igreja o que foi que aconteceu, né? Porque eles tinham sido enviados pela igreja, eles amavam missões juntos, oravam por isso e eles compartilham ali, né, as experiências dele. E no verso 28 diz que eles ficaram ali com os discípulos, né? Passaram um bom tempo com os discípulos. Fim desse o texto, fim desse o devocional. Obrigado por terem ouvido até aqui. Até amanhã. Fiquem com Deus, se cuidem e compartilhem para aquele amigo, aquela amiga que precisa ouvir um pouco da palavra de Deus hoje.